E aí, quando você colocar, então, esses 36 e dividir pelo o espaço que ele percorreu para uma braçada, você tem quantas braçadas ele deu, quantos ciclos completos ele fez. Entenderam o raciocínio? Então, assim, é uma revisãozinha, né? Ó, então, basicamente, não pode esquecer que o gráfico de velocidade, a área do gráfico, né, te dá o ΔS. Aí você vai, obviamente, procurar nesse gráfico aí que vocês estão vendo, procurar achar essa área. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou rabiscar aqui só para você entender, tá? Ele está mais ou menos assim, não é? Ó, certo ou não? Né? Então, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer, ó? Eu vou calcular primeiro essa área, eu vou chamar aqui de A1, então, como se fosse um trapézio aqui, né? Ó, tá? E depois vou calcular essa área de cá. Também é um trapézio. Então dá para fazer apenas com duas áreas, o desenho que vocês estão olhando aí, tá? Não precisa separar assim, gente. Só se você quiser, tá? Ó, dá para fazer essa e essa, entendeu? Dá para fazer em 4 áreas. E eu não vou fazer assim, vou fazer só em 2. Mas você fica à vontade, tá? Dá para fazer aí em 4 áreas numa boa, né? Vai fazendo aí, gente. Vai fazendo aí enquanto eu faço aqui, vocês vão só conferindo os valores, tá? Então vamos lá. O que vai ser a área total? Ó, esse é o exercício 1 aí, né? 1 não. 13, né? 13. Primeiro que a gente está fazendo hoje. Então, a área total, galera, o que vai ser? Vamos lá. Primeira área, ó. Bzão, 0,6. Mais Bzinho, 0,4. Vai conferindo aí, tá? Área 1, a grandona da esquerda, tá? Bzão mais Bzinho vezes a altura, que é 1,8. Tudo isso dividido por 2. Mais, já vou calcular direto aqui a área da direita. Vamos lá. Bzão, de 0,6 a 0,10. 0,6 a 1, né? Dá 0,4. Mais Bzinho, que é de 0,8 a 1, dá 0,2, né? A galera chegando aí. 0,4 mais 0,2. A altura é a mesma, né? 1,8. Tudo isso dividido por 2. Então, a área total vai ser igual. Vamos ver aqui, galera. Ó, vamos fazendo conta aí, ó. Ó, 0,4 mais 0,6 aqui dá 1. Vezes 1,8 dá 1,8. Dividido por 2 dá 0,9 mais 0,6 vezes 0,9, ó. 0,6 vezes 1,8 por 2, ó. 0,9. Essa área total aqui vai dar, resolvendo, ó, vai dar 1,44. Confere para nós aí, gente. 1,44 metros. Quer dizer que isso aqui é para uma braçada, né? Ó, 1B. Então, uma braçada, ele percorreu 1,44. Tá aparecendo uma mensagem muito louca para mim aqui, galera. Ó, se acontecer alguma coisa, vocês me avisam, tá? Vocês estão me escutando? Avisamos, Pro. Oi? Avisamos sim se acontecer alguma coisa. Tá, obrigado, Laris. De vez em quando aparecem as mensagens aí do Zoom aí, que eu não sei se está acontecendo alguma coisa, então vocês fiquem espertos. Se travar, sumir o som, aí vocês avisam, tá? Bom, então 1,44. O que vocês vão fazer agora? Ó, o número de braçadas, segundo o texto, são 36 metros, né? Ele percorreu, e cada braçada é 1,44, né? Significa que isso aqui vai dar o quê, galera? Ó, 25 braçadas, né? Quer dizer que esse cara em 36 metros, ó, ele tem que dar, na verdade, ele vai dar nesses 36 metros, ó, 25 braçadas.
25 vezes, né? Alternativa letra E. Então, assim, não é uma coisa absurda, né, galera? Dá para fazer. É só realmente entender o que ele quer. Olha, ele percorreu um trecho de comprimento 36 metros, né? E ele repetiu. O gráfico mostra uma braçada. Então, essa uma braçada equivale a 1,44 metros. Então, é como se eu estivesse correndo, né, galera? Tipo assim, eu sou corredor, a cada passo que eu dou, né? Eu pulo correndo 1,44 metros. Aí eu corri 36 metros. 36 por 1,44, eu dei 25 passadas. A única diferença é que aí não é passadas, né? É braçadas, né? Nado, só isso. Então marca aí letra E. Fácil, né, galera? De boa? Tranquilinho? Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Tudo análise de gráfico, né, gente? Posso apagar? Vou apagar para a gente fazer a sequência aí, né? Por mim, Bom, pode, pro. então tá, vamos lá. Próximo, gente. Qualquer dúvida é só gritar aí, tá? Ó, Unesp 2020. A Companhia de Engenharia de Tráfego divulgou um estudo apresentando a mobilidade no sistema viário da cidade de São Paulo. Um dos resultados desse estudo consiste na comparação da velocidade média do tráfego geral em um importante conjunto de vias no sentido bairro-centro e no sentido centro-bairro, nos horários de pico, dos períodos da manhã e da tarde, de 2013 a 2017. O gráfico apresenta esse comparativo. Olha, gente, muitos gráficos aí, né? Ó, bairro-centro de manhã, centro-bairro de manhã, que é o quadradinho, né? Depois bairro-centro à tarde, que é o triângulo, e centro-bairro tarde, que é a bolinha, né? Então, todos eles representam o que acontece durante o fluxo. Então, de manhã, por exemplo, do bairro para o centro, a velocidade diminui, depois aumenta, né? Ó, de 2013 para 2014, a velocidade média diminuiu, ou seja, isso mostra, galera, que está tendo muito carro, né? Porque se a via não tem carro, significa que está de boa, você consegue manter uma velocidade boa. Aí no BC lá, ó, né, que é o quadradinho, né, de centro-bairro pela manhã, ó lá, ó, diminui, depois aumentou para 2015, de 2015 até 2017 diminuiu. Aí bairro centro de manhã, que é o losango aí, né? Ó, só aumentou a velocidade média, ó, que é o mais escuro, o gráfico mais escuro, né? De 2013 até 2017. Triângulozinho, que é o bairro centro à tarde, ó. A velocidade média até 2015 aumentou e depois até 2017 começou a diminuir, ou seja, começou a ter mais fluxo de carro, né? E a bolinha, que é o centro-bairro, durante a tarde, ó, de 2013 para 2015 a velocidade aumentou, ou seja, estava tendo menos carro, menos carro. De 2015 a 2017 a velocidade média diminuiu, ou seja, mais fluxo de carro, fica mais difícil dirigir, né? Você não consegue manter uma velocidade média boa, né? Ela começa a cair. Interessante o gráfico, né? Ó. E é um dado de 2017, ó, não é um dado muito distante, né? Muito louco. De acordo com o gráfico, em apenas um dos sentidos e em um determinado período foram registradas as seguintes reduções anuais no tempo médio de deslocamento ao longo das vias. Comparando 2017 com 2013, a redução do tempo de deslocamento nessas vias em porcentagem é de aproximadamente. Galera, você sabe que o espaço é o mesmo, né?
Então, todos os cálculos que eles fizeram, o estudo deles ali, a distância percorrida foi a mesma, né? Centro-bairro, bairro-centro. Basicamente, o mesmo deslocamento, né? O que você tem que pegar? Pega o gráfico que está com a velocidade média só aumentando para você poder comparar. Então, o gráfico que você vai pegar, ó, é o que está mais escuro ali, que ele até marcou, bairro centro pela manhã. É onde a velocidade média aumenta até, teoricamente, né, até 2016. De 2016 para 2017 dá um leve aumento. Então, na teoria, está sempre aumentando a velocidade média, né? E aí o que você vai fazer, ó? Em cima desses valores, verifique o que aconteceu com o tempo, né? Faz uma jogadinha para você achar a relação dos tempos antes e depois, ou seja, em 2013 e em 2017. Então, basicamente, o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos pegar, como o deslocamento é o mesmo, ó, o delta S 1 na ida é o mesmo delta S na volta, né? Ou antes e depois, como você pode entender. O que é o delta S? É a velocidade vezes o tempo, correto ou não? O que é o delta S? É a velocidade vezes o tempo, certo? Então você consegue, em cima disso aqui, verificar a relação dos tempos, ó, né? Por quê? Porque no gráfico, gente, está marcado o valor das velocidades. Olha lá para você ver, ó. Em 2013, a velocidade era 18,4. E em 2017, a velocidade era 23,5, ó, né? Está marcado no gráfico lá. Então, você coloca essas duas velocidades antes e depois e verifica a porcentagem que dá para o tempo. Aí você sabe o que aconteceu com o tempo. Se aumentou, se diminuiu. Logicamente, galera, você está vendo que a velocidade está aumentando. Então, você sabe que o tempo caiu. Porque se a velocidade estivesse diminuindo, você ia dizer o que? Ó, o tempo aumentou, né? Então, vamos lá, 18,4, ó. 18,4 vezes o delta T1 vai ser igual. Qual que é o outro tempo lá? 23,5, a outra velocidade, na verdade, né? 23,5 vezes o delta T2. Faz o delta T2, ó. Acha ele. Vai ficar 18,4 vezes delta T1 dividido por 23,5, ó. Então, o delta T2, o que vai dar isso aí, galera? Deixa eu pegar aqui. Divide, galera, vai dar um número quebradinho aí, né? Dezoito vírgula quatro dividido por 23,5. Olha lá, 0,78. 0,78 do tempo inicial. 0,78, galera. 0,78. Ó, 0,7829, né? Então, vamos melhorar aqui, ó. Vai ficar mais próxima a resposta. 0,7829. Então, 0,783 vezes o delta T1, né? Isso aqui em porcentagem vai dar o quê? 78,3% para o delta T1. Ou seja, galera, pega de 100%, né? Subtrai esse 78,3% aí. O que vai dar essa diferença? Ó? Vai dar o quê? 21,7% de diminuição em relação ao tempo. Por quê? Porque a velocidade aumentou, né? Então, basicamente, essa é a pergunta dele, ó, né? Do exercício. Ele está falando o que aí, ó? Ó, comparando 2017 com 2013, a redução no tempo foi de quanto? 21,7, pegando o gráfico que a velocidade está sempre aumentando. Porque a ideia do exercício é justamente essa, né? É você saber que de 2013 a 2017
houve um aumento de velocidade, né, nas vias. Então, eles vão alterando uma coisa ou outra para fazer o fluxo, né, aumentar. Quanto maior o fluxo, menor. Você não fica tanto tempo dentro de um carro, né? Você está sempre trabalhando e não está dentro de um carro parado ali olhando o celular, né? E aí houve, então, com esse aumento de velocidade, houve uma diminuição de 21,7%, alternativa letra C. Entenderam a jogada, galera? Só análise de gráfico, né? Não tem muita coisa aí, né? Ó. Agora, por exemplo, se você pegasse os outros gráficos, ó, como é que você analisa, por exemplo, o gráfico, o primeiro gráfico? O primeiro gráfico diminuiu a velocidade, aumentou o tempo já. Depois aumentou a velocidade, aí diminuiu o tempo. Então, para analisar um por um, você teria que fazer passo por passo. Achar a porcentagem, no fim das contas, fazer uma média. Não vai dar certo. Por que não vai dar? Porque o primeiro gráfico, o segundo gráfico e o último gráfico, eles mostram aumentos e diminuições de tempo. Esse gráfico mais escuro é o único gráfico que está mostrando que a velocidade só aumenta. Ou seja, se a velocidade aumenta, há uma diminuição no tempo, né? Portanto, está aí letra C. Beleza? Alguma perguntinha, galerinha do mal? É nóis. Povo chique aí. De boa? Qualquer coisa, só falar. Qualquer dúvida, é só gritar. Eu estou aqui nas paradas. Vamos seguindo, vamos lá. 15, da Unicamp também, ó. 2020, né? O último aí deles aí. Podemos? De boa? Por mim, pode. Tá, beleza, Lade. É uma fofa, né? A Volta da França é uma das maiores competições do ciclo mundial, o ciclismo mundial. Num treino, o ciclista entra num círculo reto horizontal, movimento em uma dimensão, com velocidade constante positiva. Opa, velocidade constante positiva. Já vai marcando aí, ó, porque ele vai mandar a gente desenhar o gráfico. No instante T1, ele acelera sua bicicleta, com uma aceleração constante e positiva até o instante T2. Então, peraí, se ele acelera, a velocidade aumenta. Esperta aí. Então, primeira parte do gráfico, velocidade constante. Então, já vamos começar, ó. Todos os gráficos, galera, são de velocidade. Então, vamos fazer um eixo aqui de velocidade e tempo, né? Ó. Um eixo aqui de velocidade e tempo. Então, ele começa até T1, segundo o texto, ele começa aqui, ó, com velocidade constante e positiva, tá? Então, até T1, velocidade constante e positiva, positiva acima do eixo e constante, uma linha reta aqui bonitinho. Aí, no instante T1, ele acelera a sua velocidade, com aceleração constante e positiva até T2. Então, ó, de T1 para T2, se ele acelera, a velocidade dele vai aumentar, né? Ó. Então, tá aqui. Então, o gráfico vai ficar mais ou menos assim, né? A velocidade dele aumenta. Então, né? Acelera, aceleração constante, fechou, e positivo. Então, vai fazer a velocidade aumentar. Entre T2 e T3, ele varia sua velocidade com aceleração também constante, porém negativa. Opa! Se a aceleração é negativa, galera, ainda constante, porque é movimento variado, né? Qual que é a característica do movimento variado, turma? Velocidade variável e aceleração constante. Só que a aceleração negativa, o que ele está fazendo? Ele está freando. Né? Então, de novo, ó, entre T2 e T3, ele varia sua velocidade com aceleração também constante, porém negativa. Então, se a aceleração é negativa, ele está fazendo a velocidade o quê, galera?
diminuir. Apenas isso, a velocidade diminui, tá? Então, o que vai acontecer, ó? Se a velocidade diminui, pode ser... Bom, se a velocidade só apenas diminui, então vamos fazer um gráfico menor aqui, ó. Ele está freando, não diz que vai parar, né? E ao final do percurso, a partir de T3, então até aqui, ó, mais ou menos, né? Até um ponto aqui que ele vai chamar de T3. T3, ele se mantém em movimento retilíneo uniforme. Opa, a velocidade fica o quê? Ó, constante. De acordo com essas informações, o gráfico que melhor descreve a velocidade do atleta em função do tempo é. Qual que você marcaria então, galera? O único que está assim é a letra A, B, C, D. É o último lá, né? Alternativa letra D de dado. Cuidado com a letra A, tá, galera? Cuidado com a letra A. Você já olhou? Entendeu o que eu estou falando? Por que o cuidado com a letra A? Pro, Oi, Liara. eu fiquei com uma dúvida. Pode Tipo falar. assim, se entre T2 e T3, né, a aceleração tá negativa, não tem que estar, tipo assim, caindo? Daí, tipo, eu tinha marcado letra A. Então, Liara, é exatamente isso que eu chamo a atenção de vocês. A sua pergunta é exatamente o que eu ia falar. Ó, o que significa o gráfico da velocidade? Vamos lá, Liara, vamos revisar isso aqui que você vai entender a tua dúvida daí. Você mesmo. A hora que eu te falar isso aqui, a tua fichinha vai cair. Na hora, quer ver só? Ó, qualquer gráfico de velocidade, Liara, significa assim, ó, qualquer gráfico de velocidade, tá? Se o gráfico for crescente, Liara, é movimento progressivo. Se o gráfico é decrescente, Liara, é movimento retrógrado. O que significa um movimento progressivo? O cara ainda está indo. No movimento retrógrado, o móvel está voltando. Eu acho que você já entendeu. Onde está escrito aí que ele está voltando? Verdade, Pro, não tá escrito. Não está escrito. Então, ou seja, galera, eu fiz isso, ó. Eu estava indo aqui com velocidade constante, certo? Acelerei, mas eu continuei indo. De repente eu freiei, continuei indo. E de repente eu entrei com velocidade constante, continuei indo. Em nenhum momento está escrito que eu estou voltando. Se ele tivesse falado assim, ó, que a aceleração é negativa e a velocidade é negativa, olha, aí esse gráfico ia ficar assim, ó. Esse gráfico ali, ele ia fazer isso, ó. Tchan, tchan. Aí seria a letra A. Se ele tivesse falado que a velocidade é negativa, porque aqui, ó, a velocidade é positiva. Aqui, a velocidade é negativa. Aí, daria certinho. Só que para isso acontecer, ele tem que deixar bem claro no gráfico que ele está voltando. Entendeu, Liara? Galera que está prestando Entendi, atenção. Pro. É exatamente isso. Então, esse gráfico não pode ser assim, ó. Ele tem que fazer isso, e isso freou, diminuiu a velocidade até permanecer constante. Agora, se você jogar esse gráfico para cá, você está dizendo para mim que ele está voltando. Só que não tem nada disso no texto, né? Beleza, 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 né? Então, não tem letra E, só letra D. Fechou as paradas, né? Ó, outro aí da Fulvestre, ó. Para análise de gráfico também, ó. Olha só que interessante. Esse aí a galera confunde, hein? Mas eu acho que é bem tranquilo de entender. Vamos lá. Qualquer dúvida, gente, fala aí, tá? Vocês ficam quietinhos. Pra mim, tudo certo. Só pergunta aí que fala que eu te escuto, né? Fala que eu te escuto.
Vamos lá, FUVEST. Um elevador sobe verticalmente com velocidade constante V0. Um elevador. E em um dado instante de tempo, um parafuso desprende-se do teto. O gráfico que melhor representa, em função do tempo, o módulo da velocidade desse parafuso em relação ao chão do elevador. Ô, galera, e aí? Já parou para pensar nisso? Eu estou aqui no meu elevador, ó. Isso aqui é meu elevador gigante, ele está subindo. Só que ele está subindo com velocidade constante, não é? Então, olha para esse gráfico aqui. O elevador está subindo com velocidade constante, certo? Então, esse pedacinho aqui do gráfico representaria a velocidade do elevador. Certo ou não? É, né? Aí você já começa a olhar, ó, letra A. Aí você vai lá, ó. E eu acho que é a letra A ou a letra C, né? Só que toma cuidado, gente. Eu estou aqui brincando aqui, mas é para chamar a atenção de vocês, ó. Cuidado com esse tipo de pergunta. Isso aí mata a jogada, galera. Deixa os caras doidinhos isso aí. Ó, olha a pergunta. O gráfico melhor representa o módulo da velocidade do parafuso. Pior, galera, ó, em relação ao chão do elevador. Mas espera aí, gente. O elevador está aqui, está subindo, né? O elevador está subindo. Vocês estão vendo ele subir? Não, né? Por quê? Porque ele está com velocidade constante, certo? Mas o parafuso está preso ali no teto. Então, qual é a velocidade do parafuso em relação ao elevador, galera? 0. E é aí que o povo confunde. Então, o gráfico que vai representar isso aí pode ser a letra D e a letra E. Por quê? Porque começa com 0, o parafuso está preso no elevador. De repente, você leu o texto, né? Olha lá, ó. Um elevador sobe e em um dado instante o parafuso desprende-se do teto. O que está acontecendo, galera? O parafuso está preso. E de repente ele se solta. Olha aí que louco, né? Eu esqueço mesmo. Esse é o caso 16. Ó, então o que vai acontecer, gente? O gráfico da velocidade, ó, é da velocidade do parafuso em função do tempo, mas a relação é com o elevador. Então, basicamente, o que vai acontecer? Ó? A primeira parte do gráfico, ó, a primeira parte do gráfico é aqui, ó, 0. Ó. Então, galera, presta atenção aqui, ó. O parafuso está o quê? Paradinho em relação ao elevador. Então, a velocidade é 0 até um certo tempo t aqui, ó. E daí o que vai acontecer, gente? Vamos ler de novo. Olha lá. Ó. O gráfico melhor representa a função do tempo desse parafuso em relação ao chão do elevador. Aí, de repente, o parafuso cai. Quando o parafuso cai, qual é o gráfico que representa a velocidade do parafuso? Você vai marcar a letra D ou a letra E? Vamos revisar. Vamos lá. Se você ainda não entendeu, revisa aqui comigo. Qual é, gente? Nós estamos agora falando de movimento, que queda livre. Queda livre é movimento retilíneo uniforme variado. Correto ou não? Queda livre é movimento variado. Então, olha o que vai acontecer. Ó. Movimento retilíneo uniforme variado. Gráfico do espaço em função do tempo. Pode ser uma parábola de concavidade para cima ou concavidade para baixo. Certo? Ah, professor, então já sei. É a letra D. Será? Gráfico de velocidade em função do tempo. Pode ser uma reta crescente ou decrescente. Ah, professor, então pode ser a letra E. E aí? Pode não, né, galera? Se o gráfico é velocidade em função do tempo, tem que ser a letra E. Não pode ser parábola. Porque isso aqui é movimento uniforme variado. Então, o gráfico tem que ser esse aqui, ó. Não pode ser um arco de parábola.
para ser um arco de parábola na equação da velocidade, tem que ser uma equação de grau 3. Não pode ser, primeiro porque a equação de grau 2, turma, é o sorvetão. Não é? De grau 2 é o sorvetão. A da velocidade é a fórmula da vovó. Ó, V igual a V0 mais AT. E é uma equação de primeiro grau. Então, não tem por que ser a letra D. Tem que ser a letra E. Gente, está servindo para alguma coisa essa revisão, galera? Porque Sim. isso aí, gente, ó, vocês têm que ficar esperto, né? Ver como é que tá. Vai fazendo uma, como se diz, uma análise aí, uma autocrítica, né? Para ver se isso aqui vocês estão lembrando. Porque não é só fazer exercício, né? Você tem que fazer uma crítica assim. Eu tô lembrando de boa? Se eu tô lembrando de boa, tá bom, né? Mas se eu não tô lembrando de boa, eu tenho que dar uma pegada depois. Tem que dar uma estudada, né? Não precisa me responder, não. Não precisa ficar com vergonha, não. Mas assim, é só uma crítica, né? Uma crítica que você tem que fazer com relação a você mesmo. Tô lembrando, tá caindo a fichinha de boa, ótimo. Se não tá, depois dá uma revisada. Pega o livrinho lá e ó, pau, rapidinho você revisa, tá? Então marca lá a letra A, B, C, D, E, né? Então por isso que não pode ser letra D. Aí as outras, galera, ó, a letra A, o parafuso já tá andando, entendeu, né? O parafuso dentro do elevador, ele está com velocidade constante. Por quê? Porque na frase do elevador, ele fala em relação ao chão do elevador. Então, quando o elevador começa a se mexer, obviamente, o parafuso e o elevador têm a mesma velocidade, né? Então, um em relação ao outro, a velocidade é zero, né? Por isso que eu estou falando, é um em relação ao outro. A velocidade dele é zero, né? Então, tem que ficar ligado aí, tá? Ficar esperto. A letra B começa com zero, mas termina com velocidade constante, não é. O parafuso está caindo em queda livre, né? Também não dá. A letra C começa correndo também não. Letra D, o problema é o final da letra D, que não pode ser um arco de parábola. E a letra E fechou, né? Continuemos. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui, né? Vamos que vamos, gente. Qualquer coisa, grita, fala aí, tá? Dá os pulos aí, galera. Vamos lá. Murilo. 17. O semáforo é um dos recursos utilizados para organizar o tráfego de veículos e de pedestres nas grandes cidades. Considere que um carro trafega em um trecho de uma via retilínea em que temos 3 semáforos. O gráfico abaixo mostra a velocidade do carro em função do tempo, ao passar por esse trecho em que o carro teve que parar nos 3 semáforos. A distância entre o primeiro e o terceiro semáforo é D. Ô, galera, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês, né? Perceberam que tipo de gráfico é esse? É o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nesse caso, ele é bem mais fácil você entender o raciocínio, porque ele quer distância. Distância significa o quê, gente? Área. Só interpreta assim agora, ó. O carro estava parado, de repente, né, passados 5 segundos, ele começou a se mexer. Aí ele acelerou, 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 até 10 segundos, manteve a velocidade constante, de 20 até 20 segundos, de 20 segundos até 25, ele freou, parou. Então ele saiu num semáforo, parou no outro com 20 segundos de movimento. Aí ficou de 25 até 45 segundos parado e acelerou de novo. De 45 a 50 acelerando,
manteve a velocidade constante até 60 segundos e de 60 a 65 freou e parou o carro no terceiro semáforo, né? Então ele estava parado, andou até o segundo, estava no primeiro semáforo parado, andou até o segundo, parou de novo, andou até, ficou 20 segundos parados, aí andou até o outro, parou de novo. Fica repetindo isso, né? Bom, vamos lá então, achar essas duas áreas, ó. A área total é igual à soma da primeira mais a segunda área. E não esqueça que tudo isso aqui, gente, representa o ΔS, né? Isso aqui é que a gente não pode esquecer, né? O gráfico de velocidade nos dá o ΔS. Então, vamos lá. Vai fazendo aí que eu vou aqui, ó. Área 1. Vamos lá, vamos começar pela área da esquerda. Área 1 e área 2, tá? Bzão, ó, área do trapézio, né, galera? Vamos lá. Bzão, de 5 a 25 dá 20, mais Bzinho, que é de 10 a 20, dá 10, vezes a altura, que é 10, tudo isso dividido por 2, mais o segundo trapézio, vamos lá. Bzão, de 45 a 65, dá 20, mais Bzinho, que é de 50 a 60, dá 10, a altura, 12, tudo isso dividido por 2, né? A altura é 12 certinho, 50, 60, 20 ali, fechou. Então, a área total vai ser igual, ó, 20 mais 10 dá 30, que multiplica 5 aqui, ó, simplifica aqui, sobra 5, né? Mais 30, simplifica aqui, sobra 6, né? Então, a área total vai ser igual, ó, 5 vezes 3, 15, dá 150, mais 180, né? Então, vai dar uma área total valendo quanto? Ó, 180, 280, 330 metros. Está em metros por segundo, né? Então, fechou letra A. E, ó, galera, é um exercício que não é adaptado, né? Ó, é um exercício do Unicamp, mais antiguinho, mas está aí, né? Um exercício da Unicamp. Beleza, gente? Fechou até aí, galera? Como que estamos aí, de boa? Belezinha, belezinha? Vamos continuar agora no movimento circular, né? Só aproveitar aqui o momento para lembrar de algumas coisinhas. Nós estamos falando sobre a partir do exercício 18, nós vamos fazer exercício sobre transmissão de movimentos, né? E aí, quando a gente fala sobre transmissão de movimentos, a gente não pode esquecer daquelas regrinhas, né? Deixa eu passar aqui rapidinho, enquanto vocês estão olhando aí, ó. Só para a gente relembrar realmente e fazer exercício, né? Ó, pode acontecer assim, né, galera? Ó, polias, por exemplo, assim, ó, ligadas por correias, né? A gente diz correias, correntes, né? Ou coisa do tipo. Ou pode acontecer assim, né? Ó, você tem uma correia, uma polia menor ligada numa polia maior. É basicamente a mesma coisa. O que acontece aqui, galera? Ó, vamos lembrar aqui rapidinho para você poder resolver exercício aí. Vamos lá. Polia A e polia B. Essa polia aqui, ela tem um raio e essa polia aqui tem outro raio, né? Ela está girando aqui no sentido anti-horário, certo? O que eu não posso esquecer disso aqui, gente? Vamos ver quem que lembra aí, ó. O que a gente não pode esquecer? Depois eu faço esse aqui. Ó, primeiro, as duas polias, elas estão ligadas. Não existe escorregamento. O que significa isso? Uma polia gira do mesmo jeito da outra. Não tem como escorregar a correia ou a corrente
Não deixe escorregar. E isso tem muita coisa a dizer. Por exemplo, se elas não escorregam, eu posso afirmar que a velocidade linear de uma é igual à velocidade linear da outra. Ou seja, aqui ela tem uma velocidade, aqui ela tem outra velocidade, e que são iguais para as duas polias. Tipo assim, ó, qual a velocidade da correia? A velocidade da correia é uma só, não tem duas. Então a gente diz que a velocidade linear delas é sempre a mesma. Se as velocidades lineares são iguais, aí começa a brincadeira, né, galera? Ó, 2π r f, tudo isso é igual a 2π r f, né? Para os dois lados, ó. Cancelou, cancelou. Vai ficar RA, FA, tudo isso igual a RB, FB. Olha que bonitinho. E isso acontece quando? Quando você tem correias, correntes, quando as duas estão ligadas uma polia na outra, é a mesma coisa, tá? Para esse desenho e para esse aqui, ó, né? Quando você tem duas polias assim, ó, uma maior e outra menor, é a mesma coisa, tá? Eu usei essa forma, mas dá para usar essa também, ó. 2πRA sobre o período A. Tudo isso é igual 2πRB sobre o período B. Mesma coisa, ó. Cancelou, cancelou, sobra o quê? RA sobre TA, tudo isso é igual a RB sobre TB. Agora, se você entendeu que as lineares são iguais, você não pode esquecer que as angulares são diferentes. Então, por exemplo, essa polia menor tem uma velocidade angular. Essa polia maior tem uma velocidade angular. E elas são iguais? Não. As angulares são totalmente diferentes, ó. Aí se eu perguntasse assim, gente, ó, quem dá mais voltas? Ó a pergunta. Quem dá mais voltas? Aí você vai falar, lógico, puf, a polia é menor. Sim. Enquanto a maior dá uma volta, a menor, sei lá, deu 3 voltas. Entenderam? Por isso que a angular, ela é diferente. Por uma questão, é só você entender o tamanho, né? O tamanho delas é diferente. Tá claro isso para todo mundo, gente? O tamanho das polias são diferentes. Ou seja, enquanto a grande dá uma volta completa, a pequenininha deu várias, né? Sabe-se lá quantas. E aí, obviamente, você fica com lineares iguais, angulares diferentes. Então, se aparecer esse tipo de situação, é só você verificar assim, estão ligadas? Se estão ligadas uma com a outra, por fio, corrente, barbante, o que você quiser, ou nesse desenho, ó, uma presa a outra por catracas, é isso aqui que você vai fazer, tá? Beleza? Pode acontecer também por eixos, né? Só para que vocês servir aqui de revisão, né, galera? Vale muito a pena. Ó, também dá para você entender assim, ó. Pode acontecer aquilo ali, mas pode acontecer um sistema onde você tem duas polias ligadas a um eixo, né? Ó. Uma polia menor aqui, por exemplo, né? Uma polia menor aqui, assim, ó, presa assim, e uma polia maior, grandona aqui, né? Presa aqui também. Agora, olha só a diferença, galera. Quando essas polias começam a girar, elas estão presas no eixo, né? Presas. Então, quando isso aqui começar a se mexer, começar a girar, por exemplo, girar para lá, as duas vão girar juntas. Elas giram juntas. Então, aqui nesse tipo de desenho, as angulares são iguais. Então, se você falar que essa é a A e essa é a B, as angulares são iguais. Porém, as lineares são diferentes. E por que, que as lineares são diferentes? Porque muda o raio, né? Elas não vão ter mesmo a velocidade linear. Aqui a linear é igual porque tem uma correia segurando.
Entendeu? A correia, ela trava as duas ali, não tem como uma escorregar. Essa girar mais lenta do que essa, não tem como. Agora aqui, ó, as duas giram do mesmo jeito, travadas, presas, né? Então, quando isso aqui começar a girar aqui, essa aqui também vai girar. Então, as angulares são iguais porque elas dão o mesmo número de volta. É só você pensar assim, galera, ó, você tem uma polia que faz isso, né? Ela fica girando assim, não é? Só que essa polia é grandona e essa é pequenininha, ó. Enquanto essa grandona dá uma volta, ó, a pequenininha também dá. Olha aí, ó. Ó, entendeu? Então, se a grandona dá uma volta, a pequena também dá, ó. Do mesmo jeito. Então, o número de voltas é o mesmo. Então, se perguntar, a pequenininha aqui, a grandona dá uma volta. Ué, essa aqui também deu. Ou seja, as angulares são iguais e as lineares são diferentes. Lembraram, gente? Fechou a jogada? E se for, agora a gente vai fazer esse exercício aí, né? E se for assim, ó, por exemplo, se fosse com catracas, né? Continua a mesma coisa que está aqui no quadro, ó. São os três casos, né? Uma polia assim, presa a uma polia assim. Só toma cuidado com o sentido. Aqui a única coisa que muda é o sentido, né? Se essa aqui está girando no sentido horário, assim, essa gira no sentido anti-horário. Mas como elas são ligadas, né, tanto a A quanto a B, as angulares continuam diferentes, ó, igualzinho que está aqui, porém as lineares continuam iguais. Então é a mesma coisa da polia com correia, não muda nada, tá? A única diferença é assim, enquanto essa faz isso, né? Elas giram em sentidos opostos. Essa está no sentido horário, essa estará no anti-horário, tá? Aí eles costumam colocar uma terceira polia, né? Ó, coloca uma polia grandona aqui, por exemplo, né? Então, se essa está girando assim, essa vai ter que girar assim, vai ficar ao contrário, tá? Se fosse aqui uma polia C, por exemplo. E aí você vai combinando, tá? Essa em relação a essa tem a mesma linear que essa. Então, as lineares aqui são todas iguais. Lineares, angulares não. E cada uma tem a sua frequência. Fechou? Lembraram, gente? Tudo isso aí? De boa? Alguma pergunta? Podem perguntar, gente. Isso aqui é para a gente revisar mesmo. Pode perguntar à vontade aí. Isso aqui é uma aula de revisão. É para você realmente tirar aquela duvidazinha que você sempre teve, muitas vezes não tirou, agora está tendo chance aí de perguntar, né? Então, eu vou apagar para a gente fazer aí o exercício. Vocês já devem ter feito aí, né? Com certeza. Vamos nessa? Vamos fazer o 18. Um pequeno motor a pilha é usado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagem transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às rodas do carrinho. Vocês já viram o moedor de cana, galera? Já viram, não? A gente sempre fala esse exemplo, né? Moedor de cana é um trem muito doido, né? O motor tá ligado a uma roda enorme, assim, não sei se vocês já viram, né? Bem grandona. No dia que você for no centro aí, estiver andando, ver uma barraquinha de caldo de cana, dá uma olhadinha para você ver. Uma correia bem grandona, galera, uma polia. Ligada a uma polia bem pequenininha, onde está o motor aqui, ó, né? Aqui está o motor, ó. E aqui está o engenho. Onde é que você vai colocar a cana para ser moída? Aqui. Então, o motor gira bem rápido, mas essa peça aqui gira bem devagar.
Imagina se fosse o contrário, o que ia acontecer? Se fosse o oposto. Aqui essa peça está ligada onde coloca a cana, então a cana passa bem devagarzinho. A peça gira bem lenta. Aqui ela gira bem rápida, no sentido de velocidade angular, né? Angular aqui é enorme. Angular aqui é bem pequenininho. Então, ela gira bem lenta, essa grandona. Imagina se fosse o contrário, galera. A hora que você colocasse a cana aqui, a cana virava um foguete, né? Tchum, sai aquele lá do outro lado da rua, né? Imagina que loucura. Não vai dar muito certo, né? Então, eles fazem esse sistema assim, ó. Uma polia bem pequenininha aqui, uma grandona aqui, enorme. Ela é desse tamanho assim, mais ou menos, ó. Né? Para ela girar lento, né? Para poder não espirrar a cana do outro lado. Então não vai dar certo. É que nem bicicleta com marcha, né? Vocês que andam aí, ó, praticam ciclismo aí como esporte, né, galera? Vivem andando aí para cima e para baixo. Você quer subir uma ladeira? Como é que é a composição das marchas? Questão do Enem, tá, gente? Ó, tô falando por isso. Você quer subir uma ladeira? Qual é a composição das marchas? Subir uma ladeira. Composição das marchas. Qual que é? Grandona atrás e pequena na frente. Não é? Agora você quer correr. Pegou um retão lá e você quer adiantar, quer correr. O que você faz? Na frente a maior, a coroa, grandona, e atrás a pequenininha, né? Para você ter maior velocidade. E aí você vai combinando do jeito que você aguenta. Mas é assim que se faz, né? Os carros aí, as motos, moto também faz isso, mas tem uma caixa de câmbio. Carro automático faz isso sozinho por você, você não precisa ficar trocando, né? Troca se quiser, né? Mas um sistema de engrenagem transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às rodas do carrinho. Já li agora para vocês. O sistema é formado por 4 engrenagens, A, B, C e D, sendo que A está presa ao eixo do motor. Ó, A está presa ao eixo do motor, quer dizer, o A representa o motor. B e C estão presas a um segundo eixo, B e C, e D a um terceiro eixo, no qual também estão presas 2 das 4 rodas do carrinho. Nessas condições, quando o motor gira com frequência FM, frequência do motor, e vamos deixar marcado aqui, ó, FM é igual, galera, a frequência em A, tá, ó. A frequência do motor é a própria frequência em A, onde está escrito lá no desenho, está escrito motor lá, ó. Nessas condições, quando o motor gira com frequência FM, as 2 rodas do carrinho girarão com frequência FR. Sabendo que as engrenagens A e B possuem 8 dentes, é tudo proporcional, tá, galera? 8 dentes. 8 é proporcional ao raio, tá? O raio é proporcional ao número de dentes. Grava isso, grava isso. O raio é proporcional ao número de dentes, tá? Sabendo que as engrenagens A e C possuem 8 dentes e as engrenagens B e D, que são as maiores, né, possuem 24 dentes, que não há escorregamento entre elas e que FM é igual a 13,5, ó, 13,5 Hz é a frequência de A ou de M, que é o motor, tanto faz. É correto afirmar que FR em Hz equivale a. Como é que você começa a resolver, gente? É do começo para o fim. Não adianta você começar do fim para o começo. Ai, professor, que óbvio. Eu sei que é. Mas é para você ficar esperto. Não adianta você querer fazer historinha aí. Ah, eu quero a frequência lá em D, é a frequência FR. A frequência que a gente vai achar, galera, é essa aqui, ó. A frequência em R é a frequência em D. É isso aqui que a gente quer. Nós temos que chegar lá. Agora não adianta ir da direita para a esquerda, tem que ir da esquerda do desenho para a direita. Então você começa de que jeito? Quem que está ligado com quem? Quem que está preso com quem? A A está presa com a B, não é? Elas estão ligadas pelas catracas. Então, se elas estão ligadas e não há escorregamento, você vai afirmar que a velocidade linear em A é igual à velocidade linear em B. É aqui que você vai começar o exercício.
E aí você vai fazer exatamente aquilo que eu fiz agora aqui no quadro que eu apaguei. Mesmo jeito, galera. Umas coisinhas que é tudo decoreba aí, né? Vai fazer, ó, 2πRA FA, tudo isso é igual a 2πRB FB. Ó, corta aqui, vai ficar o quê, ó? RA vezes FA, tudo isso é igual a RB vezes FB. O raio é proporcional ao número de dentes. O que ele falou que o A e B tem quantos lá? Vamos lembrar? 8 dentes. A e C, 8 dentes. Então vai ficar o quê, galera? Ó, vamos lá. RA proporcional, pode colocar 8. Vezes FA, tudo isso é igual a B. A e C possuem 8, os B e D possuem 24. Então, é proporcional, portanto, 24 vezes FB. Então, eu posso afirmar o quê? Ó? Que a FB, não precisa colocar o valor de FA se você não quiser, para ficar mais fácil o exercício. Ó. O FB vai ser 8FA dividido por 24. Portanto, galera, ó, deixa assim, ó, não precisa dividir ainda. Vai ficar o quê? 1/3, ó, vai ficar FA dividido por 3. Deixa aqui. Não precisa ainda colocar esse valor, ó, para não dar número quebrado. Entendeu? Deixa desse jeito. Porque agora o que a gente vai fazer? Nós vamos de C para D, porque eu quero a velocidade, a frequência em D. Só que você concorda que B e C estão grudadas? Então, B e C, galera, é uma peça só. Concorda? B e C é uma peça só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou de C para D. Porque esse 1/3 aqui que você tá fazendo, aqui, ó. FB não é 1/3 de FA? FB é 1/3 de FA. Então, como B e C, galera, ó, B e C, elas estão ligadas, ó, estão presas, né? B e C estão ligadas, ó. Certo ou não? Eu posso afirmar, então, que a FB é a mesma frequência que FC, que é 1/3 de FA. Olha aí, ó. Essas informações é que vocês têm que entender. Então, repetindo, olha para o desenho. B e C é a mesma peça. B e C é a mesma peça. Então, elas giram juntas. Elas não estão separadas. É tipo assim, dentro da peça B tem a peça C grudada. Ela é presa, gira uma, gira a outra junta. Então, significa que a frequência em B e em C são iguais, ó. É 1/3 de FA que você achou ali em cima. Aí agora fica fácil. Se você chegou nessa informação, o que você vai fazer? Você vai continuar aqui agora. Você vai continuar de C para D, ó. De C para D, a velocidade em C é igual à velocidade em D. Entenderam, galera? Vamos de novo, ó. Você vai pegar de C para D. A linear em C é a mesma linear em D. E aí você vai fazer exatamente o que eu fiz aqui atrás com as informações que você tem. Então vai ficar o que agora? Vamos lá. De novo, 2πRF, tudo isso é igual a 2πRF, ó. De C para D. Mesma coisa, né, galera? Ó, cancela aqui, cancela aqui. Aí vai sobrar RC. Qual que era o RC mesmo que ele falou? A e C são 8, né? 8. Então, RC vale 8 vezes a frequência em C, ó. Olha aqui, ó. É 1/3 da frequência em A. Tudo isso é igual a RD. Cadê o raio da D? Eu acho que era 24 que eu tinha falado, né? 24 vezes a frequência em D, que é a frequência que a gente quer, ó. A frequência em D é a mesma frequência em R. Aí você só vai substituir. Agora você coloca aquele valor lá, ó. 8 vezes 1/3 de 13,5. Tudo isso é igual a
24 FD, né? Agora você substitui o valor, né? Quem que tá chegando agora ali? O povo tá meio atrasado hoje. Atrasar total, hein? Professor, é que elas caíram. Ah, Tem entendi. gente pedindo para entrar. A Isadora e a Lena. Tá. Aí, Eu não tinha visto. Valeu. Beleza, obrigado. O que vai dar isso aí, gente? Ó, vamos fazer conta aqui. Vamos lá. Faz aí que eu faço aqui. 8 vezes 13,5 dividido por 3 dá 36 dividido por 24, né? Dá 1,5, ó. Aqui vai, tudo isso aqui, galera, ó, dá 36, tudo isso é igual a 24 vezes FD. Então, FD vai ser igual a 36 por 24, que vai dar uma frequência de 1,5 Hz. Ou seja, olha a diferença, né, gente? Enquanto essa aqui dá 13,5 voltas por segundo, ó, 13,5 voltas por segundo. 13 voltas e meia por segundo, que é a pequenininha, né? É o motor. O motor dá 13 voltas e meia por segundo. A última peça dá 1,5 volta por segundo, ou seja, ela é bem mais lenta, né? Bem mais lenta que o motor. Por isso que eu falei do esquema lá do caldo de cana, né? Por isso, né? Quem que perguntou alguma coisa aqui, galera? Vou ter que sair. Ah, tá. Larissa avisou. Tem uma prova. Muito obrigado pela boa semana. Valeu, Larissa. Tchauzinho, tchauzinho. Bom, continuando aqui, então, que ficou. Esse tem alternativa? Tem letra A, né? Alternativa letra A. Lembraram, gente? Entenderam a jogada? Lembraram como é que funciona? Isso aí, ó. Vou fazer mais um, vamos lá. Deixa eu apagar ali, tá? Printaram aí, tiraram foto, bonitinho. Beleza? E de boa, né? Posso apagar? Então vamos lá. Qualquer dúvida aí, gente, é só falar, tá? Vamos nessa, ó. Anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. Já viram isso, galera? Já vi. A sua construção mais conhecida é a proposta. A sua construção mais conhecida é a proposta por Robinson em 1846, que consiste em um rotor com 4 conchas. Esse desenho é famoso aí, né? Hemisféricas presas por hastes conforme a figura abaixo. Em um anemômetro de Robinson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas, ó, linear. Um anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação é 25 centímetros, né? Basicamente é o raio, né, galera? Então, um raio aí, ó, de 25 centímetros em um dia cuja velocidade do vento é 18 km por hora, teria uma frequência de rotação de rotações, e a resposta está em rotações por minuto. E ele pede para usar ainda, ó, π valendo 3, né? Vamos ver como é que dá isso aí, gente. Não é. Só toma cuidado com as unidades, tá? Ó, as unidades é que pode pegar, né? Primeira coisa, ó. Pega esse 18 aqui e divide por 3,6.
que vai dar isso aqui, gente? 18 por 3,6 dá o quê? 5 vezes 30, dá 5, né? 5 metros por segundo. E esse cara aqui, ó, 0,25 metros, né? Já arruma, porque senão a resposta está em hertz, não tem rotações por minuto, né? Vamos ter que transformar depois. Vamos utilizar ela desse jeito assim certinho, né? Que vai dar em hertz, vai dar rotações por segundo, e depois a gente transforma em RPM, tá? Bom, velocidade linear, galera, vamos lá? Velocidade linear, 2πrf. A velocidade é 5, 2 vezes o π, que é 3, o raio 0,25 vezes a frequência, né? Ó, o que vai dar isso aqui? Vamos ver? 5 dividido por tudo, isso aí dá até para simplificar se quiser, né? Se quiser, dá para simplificar. Aqui vai dar 1,5, né? Ó, tudo isso igual a F. Vamos conferir? Ó, F, então, vai ser igual a 5 por 1,5, dá 1, ó, sobre 0,3, correto? 1 sobre 0,3, que é a mesma coisa, galera, que escreveu aqui, ó. Aqui é 10 terços, né? Aqui, ó, 0,6 é 3 décimos, então a frequência vai dar 10 terços de hertz. Tá, ó. Vou deixar aqui para quem não entendeu, ó, olhar. 1 sobre 3 décimos, né? Conserva de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, ó, se você olhar aqui o que eu estou fazendo, ó, vai ficar 10 terços, só que isso aqui está em rotações por segundo, ó, né? Rotações por segundo. A resposta está em rotações por RPM, rotações por minuto. Então, o que eu faço? Ó? São 10 rotações a cada 3 segundos, né? Para passar esses segundos para minuto, basta dividir por 60. E aí você passa tudo isso aqui para minutos, concorda? Né? Então, ó, você vai fazer que conta aqui, ó, vai ficar uma frequência igual 10 dividido por 3, 10 terços de segundo, né? Então, 10 sobre 3 rotações por segundo. Pega e faz isso aqui, ó, 10 terços e divide por 60, né? Para passar para minutos. Ó, multiplica pelo inverso, vai ficar o quê, galera? Vai ficar 60 vezes 10 dividido por 3, que vai dar o quê, ó? Vai dar aqui, ó, simplifica aqui, ó, né, dá 20 vezes 10, vai dar 200 rotações por minuto, né? Alternativa, letra B de bola. Basicamente é só um exercício de transformação, né? Nada mais, nada menos que isso. Só de transformação. Ó, nós temos ainda 9 minutinhos aí de aula. Vamos só... Não dá tempo de fazer muita coisa, né, galera? Que a gente, essa próxima aula aí é o capítulo 6, né? Que é lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo, ele é bem comprido, assim, né? É muita coisa para a gente conversar. Mas faz pelo menos o primeiro, aí eu vou parar por hoje, semana que vem a gente continua. Faz pelo menos o 20 aí, ó. Um drone voando na horizontal em relação ao solo, como indicado no sentido da seta figura, deixa cair um pacote de livros. Só que o drone está indo para a direita da folha, né? Tem que olhar para a folha. A melhor descrição da trajetória realizada pelo pacote de livros, segundo o observador em repouso no solo, em relação ao solo, é dada pelo percurso descrito na... E aí, qual que você marcaria? Não esqueçam, gente, só disso aqui, tá? Ó, é bobinho, bobinho, mas vale a pena a gente lembrar, né? Primeiro que não tem resistência nenhuma, né? Não tem resistência do ar aí.
Se não tem resistência do ar, a hora que você está aqui, como se fosse o drone indo aqui para a direita, né? Ó. Não esqueçam, tá, galera? Quando ele soltar essa caixinha aqui, a caixa vai acompanhar o movimento do drone. Por quê? Porque não tem ninguém para atrapalhar, não tem resistência do ar. Então, se não tem resistência do ar, obviamente a caixa não vai ficar para trás. Só que ela vai fazer isso, ó, né? Ela vai acompanhar o movimento do drone para quem está no drone. Agora, para quem está no solo, vai ver ela fazer esse arco de parábola. Tudo uma questão de referência, né, galera? Tudo é uma questão de referencial. Lembra da teoria relativística lá? Que não tem erro, leiam sobre isso, né? Mas, ó, tudo uma questão de referência. Para quem está no solo, vê a caixinha fazer isso. Para quem está no avião, lá no drone, por exemplo, se o drone estivesse filmando, ele veria a caixa cair em linha reta. A diferença é essa, tá? E você veria a caixinha cair em linha reta para quem está no avião, no drone. Agora, para quem está no solo, vê ela fazer esse arco de parábola. Como ele está indo para a direita, a resposta teria que ser a letra D, né? Porque é a única que representa esse tipo de movimento. Então, marca lá a letra D de dado. Fechou, galerinha? Tudo certo? Eu vou parar por aqui, tá? Espero que vocês tenham